Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima esquentou nos bastidores do futebol brasileiro após uma coletiva de imprensa que ninguém esperava tomar tamanha proporção. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, foi direto, sem rodeios, e disparou declarações que mexeram com os alicerces do Palmeiras. Com um semblante firme e olhar penetrante, o argentino soltou o verbo diante dos microfones e deixou clara sua insatisfação com a postura do Verdão, alimentando a chama de um confronto que já era esperado com ansiedade. Durante a entrevista, Vojvoda deixou escapar uma frase que caiu como uma bomba no ambiente palmeirense: se eles acham que vão nos atropelar, estão enganados. O Fortaleza vai entrar em campo para calar essa arrogância. Bastou essa provocação para que o clima no CT do Palmeiras ficasse tenso, com jogadores e comissão técnica reagindo com surpresa e certo incômodo. As palavras de Vojvoda foram vistas como um ataque direto ao estilo de jogo do Verdão e à postura adotada por Abel Ferreira em recentes partidas. A declaração repercutiu de imediato nas redes sociais, nos programas esportivos e, claro, entre os torcedores de ambas as equipes. A torcida do Fortaleza vibrou com a atitude ousada de seu comandante, enquanto os palmeirenses interpretaram o discurso como desrespeito. Internamente, a fala do argentino foi interpretada pela comissão técnica do Palmeiras como uma tentativa de desestabilizar o elenco. Há quem diga que Abel Ferreira já teria reunido o grupo em uma conversa a portas fechadas, cobrando foco total e usando a declaração como combustível para acirrar ainda mais os ânimos. Estrategicamente, o técnico do Fortaleza pode ter atingido dois objetivos com uma só frase: inflamou sua torcida e criou uma pressão extra sobre o rival. Sabendo que o Palmeiras vive um momento de cobrança da torcida e que cada deslize vira manchete, Vojvoda escolheu o momento certo para provocar. Dentro de campo, esse tipo de provocação pode mudar a dinâmica do jogo. Os jogadores palmeirenses, sabidamente competitivos e acostumados a decisões, podem entrar em campo com ainda mais sede de vitória. Porém, o risco do nervosismo e da precipitação também cresce, principalmente se o Fortaleza conseguir equilibrar as ações nos primeiros minutos. Do lado do Leão do PC, a declaração teve um efeito motivacional. Segundo fontes internas, o elenco reagiu com entusiasmo às palavras do treinador, encarando o próximo duelo como uma verdadeira batalha. A mensagem foi clara: ninguém teme o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. O histórico recente entre as duas equipes mostra equilíbrio. O Fortaleza tem sido um adversário duro de ser batido e, com a liderança firme de Vojvoda, já arrancou pontos importantes de grandes clubes. No entanto, provocar o Palmeiras às vésperas de um confronto decisivo é, sem dúvida, uma jogada arriscada. Nos bastidores da diretoria alviverde, o clima também é de atenção. Alguns membros da cúpula do clube enxergaram a entrevista como uma estratégia midiática para tirar o foco da preparação tática e colocar os holofotes no extracampo. A ordem é clara: responder em campo. A imprensa esportiva nacional tem explorado cada detalhe da fala de Vojvoda. Analistas apontam que, mesmo sem citar nomes diretamente, o argentino mirou em Abel Ferreira e sua maneira intensa de comandar. Uma possível guerra de estratégias se desenha para o próximo confronto, e o duelo de treinadores promete ser um espetáculo à parte. O torcedor, por sua vez, está em polvorosa. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a expectativa é de um jogo pegado, com entradas fortes e muita disputa. As provocações de Vojvoda elevaram a temperatura e criaram um clima de decisão antecipada. Abel Ferreira, conhecido por sua postura passional, ainda não se pronunciou publicamente sobre as declarações, mas é certo que deve responder à altura na coletiva pré-jogo. O treinador português costuma ser direto quando se sente provocado, o que pode acirrar ainda mais os ânimos. O elenco palmeirense, repleto de jogadores experientes, já demonstrou em outras oportunidades que sabe transformar críticas e provocações em desempenho dentro das quatro linhas. Mas é inegável que há uma tensão crescente nos bastidores, algo que pode afetar a preparação emocional para o duelo. A torcida do Fortaleza, por outro lado, abraçou a coragem de seu treinador.
Vojvoda se tornou ainda mais idolatrado após demonstrar confiança frente a um dos clubes mais poderosos do país. A cidade de Fortaleza respira esse confronto como se fosse uma final de campeonato. Resta saber se as palavras de Juan Pablo Vojvoda serão vistas, após o apito final, como o estopim de uma vitória histórica ou como um erro estratégico que motivou ainda mais o adversário. O campo vai dizer. E quando a bola rolar, todos os olhos estarão voltados para esse embate que já começou, fora das quatro linhas. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Juan Pablo Vojvoda ganhou novos contornos nas últimas horas, com repercussões que ultrapassam o vestiário e atingem até a cúpula do futebol brasileiro. Dirigentes de clubes rivais comentaram, jornalistas reagiram, e até ex-jogadores entraram na discussão, analisando se o técnico do Fortaleza cruzou a linha do respeito ou se apenas exerceu seu papel em elevar a moral de sua equipe. A fala repercutiu como uma faísca em um cenário já inflamado por disputas intensas no campeonato. No centro de treinamento do Palmeiras, a movimentação foi atípica. O treinamento do dia seguinte à declaração foi fechado à imprensa, com a justificativa de preservar o foco do elenco. Internamente, comenta-se que houve uma conversa coletiva puxada por jogadores experientes como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, reforçando a importância de não se deixarem levar pelas provocações externas. Enquanto isso, torcedores palmeirenses tomaram as redes sociais exigindo uma resposta à altura. Não uma coletiva, não uma entrevista, eles querem resposta com bola na rede. Muitos enxergam no discurso de Vojvoda uma tentativa de criar uma narrativa em que o Fortaleza entra como franco atirador, tirando o peso da responsabilidade de um eventual revés. Analistas esportivos também dividiram opiniões. Alguns consideraram a declaração como um típico mind game, uma tática usada por técnicos experientes para mexer com o psicológico do adversário. Outros, no entanto, alertaram para o risco de se provocar um time que costuma crescer diante de adversidades, como o Palmeiras vem demonstrando nos últimos anos. Por outro lado, os próprios jogadores do Fortaleza se sentiram representados pela postura de Vojvoda. Em entrevistas posteriores, alguns atletas afirmaram que o treinador apenas vocalizou o que o grupo já acreditava internamente, que podem enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Essa confiança interna pode ser decisiva para a postura em campo, principalmente nos minutos iniciais do confronto. A imprensa argentina também repercutiu a fala de Vojvoda, destacando a ousadia do treinador em um cenário competitivo como o futebol brasileiro. Em Buenos Aires, colunistas esportivos elogiaram a firmeza do técnico e apontaram sua crescente influência no cenário sul-americano como um exemplo de liderança e convicção. Já os bastidores da arbitragem também ficaram atentos ao clima de tensão criado. Sabendo que o jogo pode ser inflamado emocionalmente, a comissão responsável pela escala de árbitros avalia criteriosamente qual nome colocar para comandar o duelo, de forma a manter o controle e evitar que o jogo saia do eixo por conta de provocações acumuladas. Entre os comentaristas esportivos, um ponto em comum: o jogo entre Palmeiras e Fortaleza já não é mais um simples confronto por 3 pontos. Ele se transformou em um embate ideológico, de filosofias de jogo, de temperamentos opostos e de orgulho ferido. A expectativa é de um verdadeiro espetáculo tenso, com marcação forte, clima de decisão e lances que podem entrar para a história recente dos dois clubes. O departamento de marketing do Fortaleza, inclusive, viu na repercussão uma oportunidade de fortalecer a imagem do clube. Nas redes sociais oficiais, postagens enaltecendo a coragem do comandante argentino ganharam engajamento e viraram pauta entre os torcedores, que já tratam o duelo como uma chance de marcar território em meio aos grandes do país. E assim, o que era para ser uma simples coletiva de imprensa virou o principal enredo da rodada. Juan Pablo Vojvoda, com poucas palavras, conseguiu o que muitos treinadores tentam ao longo de uma temporada inteira: colocar seu time em evidência, unir o grupo e provocar um gigante. Agora, resta esperar o apito inicial para ver se o discurso será respaldado com futebol ou se o Palmeiras transformará as palavras em motivação rumo à vitória. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.